lá, pessoal, estamos falando dos fatores que influenciaram a reforma, né? Já falamos do fator social, fator político, né? Mas eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para esse fator aqui, ó, fator doutrinário, que para nós, para nossa prova, para nós pastores protestantes, é isso aqui que interessa, né? É isso aqui que a gente fala na escola dominical, é isso aqui que a gente fala nos estudos bíblicos, é isso aqui que nós comentamos quando vamos falar de reforma. Mas não podemos esquecer que há um fator social, há um fator político, certo? Há tudo aquilo que envolve, né? Muitos outros tentaram fazer a reforma, a gente vai já falar dos pré-reformadores, e o ambiente político, o ambiente social não era favorável. Então, o Lutero conseguiu, Lutero, Calvino, Zwinglio, né, no momento da reforma ali no início do século XVI, porque além das questões doutrinárias, nós tínhamos um fator político, nós tínhamos uma insatisfação com o clero, nós tínhamos, enfim, muitos outros fatores que vão ser aí a mola propulsora da reforma protestante. Falando de doutrina, vamos falar de doutrina agora especificamente. Já falamos do social, já falamos do aumento da razão, já falamos do declínio moral, agora eu quero enfatizar com vocês as doutrinas, tá? Vamos lá. Já falamos para vocês agora há pouco, né, pessoal, da questão, deixa eu colocar aqui, que a ética, digamos assim, o jeito, o procedimento normal no dia a dia ali do catolicismo, ele era muito baseado no culto à pobreza, naquele negócio de quem é espiritual tem que se isolar, não é? E o protestantismo, então, apresenta uma ética diferente, certo? Apresenta, então, uma ética, a ética protestante é diferente, certo? Ética protestante. Então, assim, estamos falando de doutrinas, né? Que vão ir contra a doutrina católica. Então, qual é o fator primeiro da doutrina? Uma doutrina chamada ética. O que é ética? Ética é o procedimento no dia a dia. Então, para o catolicismo, o que é ser ético? O que é ser religioso? O que é ser espiritual? É estar num mosteiro, isolado, afastado, certo? Isso é ser espiritual, tá bom? Isso é ser religioso. Na ética protestante, é diferente. Na ética protestante, o negócio é diferente. A tua religiosidade é para ser exercida no dia a dia, na sociedade, no secular, certo? E aí a gente chama isso de secularização, início da secularização, certo? Então, assim, o meu culto não é só no templo, o meu culto não é só no mosteiro, o meu culto é no dia a dia, na minha profissão, enfim, na minha vocação de maneira geral. A minha vocação, vocacionado, não é só o sacerdote. Vocacionados são todas as pessoas, até porque isso aqui vai direcionar para a próxima grande doutrina da reforma, que é o sacerdócio universal. Sacerdócio universal. Você pode encontrar em alguns livros, isso aqui é chamado também de sacerdócio de todos os crentes, sacerdócio de todas as pessoas, sacerdócio universal, sacerdócio geral. Então, assim, dentro do protestantismo, o sacerdote não é só aquela pessoa que tem a veste clerical, que estudou no seminário, que fala latim e que tem a liturgia da missa ali. Não, certo? No protestantismo, todos somos sacerdotes. É o sacerdócio universal, tá? Então, se eu sou um sacerdócio universal, vou voltar para o meu exemplo lá. E se eu sou um sapateiro, aonde eu exerço meu sacerdócio? Fazendo um sapato de qualidade. Se eu sou um sacerdócio universal, certo? E eu sou professor, o meu culto é quando eu estou dando aula, certo? E tenho que dar uma aula de qualidade porque isso é para a glória de Deus, não é pelo meu salário. Ah, se eu sou um sacerdócio universal e eu sou a pessoa que limpa banheiro na empresa, então eu vou limpar banheiro da melhor maneira, independente se eu ganho bem, se eu ganho muito, se eu ganho pouco, porque o meu limpar banheiro é o meu culto a Deus. Então a vocação é para todas as pessoas, não é para um grupo restrito. Isso exige que eu seja ético 24 horas por dia. Olha como o sacerdócio universal influencia a ética, certo? Então, se eu sou um vendedor de carros usados, certo? Então, a minha ética, o meu sacerdócio é exercido ali. Esse carro já foi batido? Opa, sim ou não? Certo? Se eu sou um sacerdote, eu estou vendendo o carro e eu tenho que ter ética no meu procedimento, porque o meu culto é 24 horas por dia. Isso aqui quebra um pouco daquela ideia de espiritual e secular, certo? Infelizmente, nós estamos no século XXI, a reforma aconteceu há mais de 500 anos e a gente ainda tem pessoas dizendo: o que você faz na sua vida secular? No protestantismo não tem vida secular. Tudo é um culto a Deus. Quando você está brincando de bola com seu menino lá no jardim, isso é um culto a Deus, certo? Quando você está contando a historinha para sua filha, isso é um culto a Deus. Quando você está namorando com a sua esposa, isso é um culto a Deus. Quando você está comendo aquele frango assado, isso é um culto a Deus, certo? O teu culto é 24 horas por dia. Então não é só no templo, não é só naquele ambiente religioso. Dentro do protestantismo, tudo é sacerdote. Se você é um sacerdote,
Se você é um sacerdote, a tua ética é 24 horas por dia, o teu culto é 24 horas por dia. Isso aqui, pessoal, esse fator doutrinário vai influenciar o lado social também. Lembra que nós falamos na aula passada? O Max Weber escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Por que o capitalismo começa então com essa ética protestante? Porque eu faço o melhor, e quando eu faço o melhor, o preço fica mais caro. E se o preço fica mais caro, eu vou ter lucro. E se eu vou ter lucro, eu posso ficar rico. Certo? E isso não é pecado. Isso, Deus é honrado e glorificado nisso. Por quê? Porque se eu estou enriquecendo, eu posso ajudar outras pessoas. Ok? Então perceba que essa aversão ao dinheiro, né, era uma mentalidade lá da Idade Média, mas que no protestantismo não tem. Certo? E aí algumas pessoas até desavisadas, até alegam, já vi gente falando isso aí, que o Calvino é um início de como que eu poderia dizer, de neopentecostalismo, doutrina da prosperidade. Não. Jamais. A ideia dele era de culto 24 horas por dia. E aí, se você tem um culto 24 horas por dia, você pode ficar rico. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Né? Você vai usar tudo isso aí para a glória de Deus. Então, é o sacerdócio universal. E envolve também a ética protestante. E envolve também finanças e economia. Claro que envolve. Porque se eu tenho ética e se eu sou sacerdote, eu vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou ser o melhor no que eu faço. E provavelmente eu serei bem remunerado por isso. Ok? Muito bem. Qual outro fator doutrinário que vai influenciar na reforma, então? Nós temos a ética protestante, certo? Que é baseada lá no livro do Max Weber, que a gente pode perceber isso aí claramente. E nós temos o sacerdócio universal, que pode ser chamado também de sacerdócio de todos os crentes. Nós vamos ter, pessoal, nessa questão doutrinária também uma ênfase na graça. ênfase na graça. Os reformadores, especialmente Lutero e Calvino, e aí nós vamos ter uma diferença, certo? Do Ulrich Zwinglio, da reforma na Suíça. Porque o Zwinglio, ele era mais ligado a atitudes, a obras, certo? Ele era muito ligado a isso aí. Então a diferença do Lutero, Calvino e Ulrich Zwinglio, que são os três maiores reformadores, é essa. O Zwinglio, ele era ainda muito preso à questão da caridade, das boas obras, de eu demonstrar a minha salvação com obras, certo? Por isso ele vai ficar meio em segundo plano, já que esse pensamento do Zwinglio é parecido com o que a Igreja Católica ensinava, certo? A questão da caridade, das boas obras, das penitências, das vendas de indulgências, tudo isso aí o Zwinglio concordava com muito disso. Então, quem vão ser os dois grandes, que a gente vai falar daqui a pouco quando for falar de pessoas? Lutero e Calvino, né, pessoal? Opa! Então vamos colocar aqui já para ir já antecipando, até porque esses nomes aqui são, como é que diz, unânimes, né? Lutero e Calvino, e esses Lutero e Calvino vão beber em uma fonte. Qual é a fonte que eles vão beber? Graça. É um camarada lá da patrística. Fala para mim aí, quem que você lembra patrística, o doutor da graça, que vai falar muito, teve um duelo contra Pelágio, né? E já que o Pelágio enfatizava que o pecado original foi só um mau exemplo, este que contrapôs o Pelágio, como é o nome dele, fala para mim, lá de Hipona, Agostinho. O Agostinho, então, vai enfatizar demais a graça, certo? Já que para ele não existiu livre-arbítrio, certo? Então tem que ser pela graça. Muito bem, então Lutero e Calvino vão beber em uma fonte que é Agostinho, certo? E a gente já falou lá nas aulas de Agostinho que ele influenciaria no futuro a reforma, tá? Então Agostinho, com sua ênfase na graça, certo? Vai ser a base doutrinária dos dois maiores reformadores, Lutero e Calvino. Lutero terá um embate com o humanista Erasmo de Roterdã, em um livro que eu já citei para os senhores, que é a Escravidão da Vontade, certo? Que a CPAD lançou como Nascido Escravo, que eu indico para os senhores, certo? E o Calvino, principalmente quando fala em graça, se lembra de Calvino, né? Já que ele vai ter um embate muito grande. Contra quem? Fala para mim, contra quem que o Calvino lutou? Se você falou Armínio, errou. Nunca houve um duelo Calvino e Armínio. Quando Armínio nasceu, certo? Quando Calvino morreu, o Armínio tinha 4 anos de idade. Não dava para ter um debate, certo? Não dava. O Armínio tinha 4 anos de idade quando Calvino morreu. Então eles não são contemporâneos. O Armínio vem depois, certo? E vai questionar as ideias do Calvino. Mas nunca o Calvino escreveu nada pensando em debater contra Armínio ou contra arminianismo, que nem existia. Na verdade, Calvino tinha outra foco quando ele enfatiza a graça, pessoal. Ele tinha foco as doutrinas católicas que enfatizavam as obras, certo? As penitências, as compras de vendas de indulgência. Então, como a igreja romana enfatizava as obras, é claro que quem vai duelar com ele vai para o outro oposto. E aí vai enfatizar a graça. Então, Calvino teve um duelo, se é que existiu algum duelo, né? Nós vamos colocar aqui Calvino versus Aquino. São Tomás de Aquino.
O São Tomás de Aquino, pessoal, nos seus escritos, ele enfatiza demais os meios de graça. E quais são os meios de graça para que eu possa chegar na graça? Os sacramentos, certo? Sacramentos. Esses sacramentos, pessoal, que o Aquino vai enfatizar, o São Tomás de Aquino enfatiza, certo? Eram os meios de graça como se fossem escadas para que eu chegue na graça. Eu não chego direto na graça, eu preciso desses meios de graça que são os sacramentos. Então, isso aqui fala de boas obras, caridade, etc. E o Calvino, quando ele escreve enfatizando a graça, ele está lutando contra essas doutrinas católicas, não contra o Armínio, certo? Talvez Armínio lutou contra Calvino, mas Calvino nunca lutou contra Armínio, tá? Guarda essa aí, por favor. Lutero e Calvino bebem Agostinho, beleza? E eles estão em mente lutando contra Aquino, no caso do Calvino, São Tomás de Aquino, que era a principal base da teologia católica, ainda é até hoje, principalmente da doutrina dos sacramentos. E o Lutero teve um embate ali acerca do livre-arbítrio, sobre a escravidão da vontade, com o Erasmo de Roterdã, humanista importante também, certo? Então, a ênfase na graça é um fator doutrinário da Reforma Protestante, já que a Igreja Romana enfatizava a caridade, enfatizava obras, boas obras, como se fosse uma ideia de pontuação. Você vai marcando pontos para ser salvo, que é a ideia do censo geral até hoje, né? Quando você assiste um jornal, né? O grande assassino, serial killer, foi morto, agora foi direto para o inferno, né? Agora, se alguém é gente boa, legal, opa, fulano era gente boa, né? Fazer mal a ninguém, está no céu. O senso comum é a ideia de que a salvação é por obras, né? O evangelho não é assim, o evangelho é graça, pelo menos esse é o evangelho pregado pelos protestantes, beleza? E eles bebem lá na fonte de Agostinho de Hipona, tá bom? Muito bem, deixa eu destacar aqui, pessoal, mais algumas. Anota aí ética protestante, sacerdócio universal, ênfase na graça. Vou tirar a ética protestante rapidinho aqui, que aí você já anotou. Sacerdócio universal vou tirar rapidinho aqui. E vou destacar aqui só mais uma doutrina, certo? Quero destacar mais uma doutrina aqui. Que doutrina que eu vou destacar aqui? 5 solas. Isso aqui, quem não sabe decorar ainda, decora, pessoal, que eu acho que isso aqui é importantíssimo para a nossa prova. 5 solas. O que é 5 solas? São os 5 lemas lá da Reforma. Alguns historiadores trazem 4, outros trazem 3. Nós vamos lembrar de 5. Vamos errar por excesso, tá? Quais são esses 5 solas aí? Vamos lá, você vai falando aí, eu vou escrevendo aqui porque eu tenho certeza que você sabe decorado. Vamos lá. Sola gratia. E aí se eu errar no latim aqui, vocês me perdoam. Sola gratia. O que mais, pessoal? Solus Christus. Acho que é assim que escreve. Solus Christus. Certo? O que mais? Sola fide. Beleza? Sola gratia, solus Christus, sola fide. Vou botar a quarta aqui em cima. Sola scriptura. E o último, certo? Nem todos enfatizam isso aqui, mas eu quero colocar, vamos errar por excesso. Soli Deo Glória. Opa, então vamos lá. Sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo Glória. Vou tirar aqui o Agostinho e o Lutero aqui para despoluir um pouco a imagem de vocês aí. E vamos falar aqui dos 5 solas, tá? Ah, mas eu li um historiador que citou 3 solas, 4 solas. Vamos decorar os 5? Vamos aprender os 5? Certo? Relembrar, que eu sei que vocês sabem. E aí, se depois na prova em 4, em 3, você vai saber. Então vamos lá, pessoal. Sola gratia, somente a graça. Por que eles enfatizavam somente a graça doutrinariamente? Porque na Igreja Católica... Lembra dos 5 solas e compara com a Igreja Católica. É isso que você vai fazer. Fala do sola, compara com a Igreja Católica. Protestantismo, sola gratia, somente a graça. Como que os católicos falavam da salvação? Sinergismo. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Então Deus tem a parte dele, eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? Boas obras, caridade, penitências, se for o caso, compra de indulgências, que é o perdão de pecado, para que eu passe menos tempo no purgatório, beleza? Então, sola gratia, tá bom? Somente a graça, eu não preciso de nada mais, nem indulgência, nem pagamento, nem penitência, é somente a graça, somente a graça, somente a graça. Esse é um lema doutrinário da Reforma Protestante. Solos Christus, por que solos Christus? Solos Christus é o quê? Somente Cristo. Porque a Igreja Católica tem Cristo e tem os meio de campo para que eu chegue a Cristo, né? Peça à mãe que o filho atende, né? Então eu tenho Santo Antônio, eu tenho São João, eu tenho São Pedro, tenho tudo quanto é santo no meio de campo para que eu possa chegar até Cristo. Então, no catolicismo eu tenho vários santos intermediários que chegam até Cristo, e aí os protestantes, né, baseados lá que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? Eles têm esse lema, então, que é o solus Christus, em latim, somente Cristo.
Tudo bem? Sola fide. Sola fide é somente a fé. Somente a fé. Ok. Somente a fé no protestantismo. Se é somente a fé no protestantismo, o que é lá no catolicismo? É a fé e as boas obras. É a fé e a penitência. É a fé e a indulgência. É a fé e alguma coisa mais. É a fé e andar 1 quilômetro de joelho. É a fé e pagar promessa. É a fé e mais alguma coisa. Certo? É a fé e o sacrifício. Sola fide. Somente a fé. Tá, pessoal? Somente a fé, sem pagar, sem fogueira santa. Opa, desculpa, pessoal. Sem nada mais, né, que fuja. É somente a fé. Tá? Não tinha fogueira santa não naquela época. Não sei por que eu falei isso. Certo? Somente a fé. Não tem que pagar promessa, não tem que andar de joelho, não tem nada disso. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Somente as Escrituras. Por que somente as Escrituras, pessoal? E aqui eu preciso puxar um tema aqui com vocês rapidinho. Somente as Escrituras, porque a Igreja Católica enfatizava demais o que? A tradição. Tradição, tenho certeza que já está lá no teu livro de vocabulário. Tradição. O que é a tradição? Tudo aquilo que a Igreja definiu nos seus concílios, nas suas reuniões eclesiásticas, não é? Pelo seu magistério, pelo seu clero, tudo aquilo ali, a opinião oficial da igreja, a opinião do Papa, tudo isso é tradição, certo? De maneira que se eu tenho um choque da tradição entrando em contradição com as escrituras, certo? Determinado tema, certo? Com as escrituras, nós temos um choque aqui da tradição com as escrituras. Então, a igreja romana ficava com o quê, pessoal? No choque da tradição com as escrituras, ficavam com a tradição. Certo? E por que eles ficavam com a tradição? Vamos relembrar um pouquinho lá da bibliologia. Eles ficavam com a tradição porque eles diziam que quem definiu o cânon das escrituras foi a igreja. E a tradição, então, aqui é as tradições da igreja. Então, a tradição da igreja está superior às escrituras. Então, as tradições da igreja estão acima das escrituras, porque foi a igreja que definiu quais livros eram das escrituras ou não. Foi a igreja que definiu o cânon. Você lembra lá das aulas de bibliologia que eu falei para vocês um verbo importante? A Igreja Católica acredita que a igreja definiu o cânon, mas o protestantismo acredita que a igreja reconheceu o cânon. Ela apenas reconheceu que o Evangelho segundo João era inspirado e o Apocalipse de Pedro não era. O Apocalipse de João era e que o Evangelho de Tomé não era. Então, a igreja não definiu, a igreja reconheceu. Então, se a igreja reconhece, ela é inferior às escrituras. Ela reconheceu, mas ela não está acima das escrituras. Então, essa é uma diferença. Para o catolicismo, as tradições estão acima das escrituras. Para o protestantismo, as escrituras estão acima da tradição. Certo? Sola escritura significa isso. Em questões doutrinárias, eu fico com as escrituras sagradas. Tudo bem? E se eu acreditar que é somente pela graça, é somente Cristo, é somente a fé, é somente as escrituras, como consequência natural, eu vou ter somente a Deus a glória. Porque a minha salvação, se foi pela graça, eu não mereço. Se foi somente Cristo, eu não fiz nada, então eu também não mereço. Se é somente a fé, não é porque eu mereço. Certo? E se eu aprendi tudo isso, tem que ser somente pelas escrituras. Nem a igreja tem participação. Significa então que nem eu tenho participação, nem o corpo doutrinário, o clero da igreja tem participação na minha salvação. Quem tem participação na minha salvação? Somente Deus. Então, somente a Deus a glória. Certo? Repito, alguns historiadores, alguns doutrinadores da história da igreja colocam 3 solas, colocam 4 solas. Aprenda esses 5 solas, coloca o resumo lá no seu livro, porque isso com certeza vai te ajudar. Se vir 3, se vir 4, certo? Nós vamos acertar, então prepare-se para 5. Tudo bem? Fatores doutrinários, eu creio que o principal é esse aqui. Vamos recapitular então? Ética protestante, sacerdócio universal, os 5 solas e a ênfase na graça. Isso aqui é o que vai fazer diferença doutrinariamente do protestantismo para o catolicismo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai parar esse vídeo, você vai ler cada termo que está aqui nessa aula, ver de novo com bem calma, anotar no teu caderno de vocabulário, anotar no teu caderno de resumo, revisar e ir firme aí para nós prosseguirmos nos nossos estudos, ok? Vai cair questão sobre isso aqui na prova e você vai acertar. Tudo bem? Espero você na próxima aula. Até lá!